capítulo de número 2, versículo 15, da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, diz assim a palavra do Senhor: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Muito obrigado, podeis tomar os vossos assentos. Agradecer a todos os obreiros, companheiros, líderes que Deus levantou aqui na congregação, por aliviar. Os obreiros aí têm sido aí realmente aqueles que têm carregado a carga junto, todos os obreiros, e também, por que não dizer no sentido literal da palavra, as obreiras, aquelas que fazem a obra, tá? Ou que ombreiam mesmo também, junto, todas as irmãs, toda a liderança de todos os departamentos. Vocês têm sido uma bênção em nossas vidas. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a frase aprovado. E quando nós temos essa frase aprovado, tirando a letra A, fica que frase? Tirando a letra A, fica provado, Como que uma letra muda todo o sentido da frase. E a nossa proposta hoje é falar exatamente nesse sentido dessa palavra, de prova, de teste. E toda provação e todo teste, ela vem com um propósito e um objetivo. É analisar ou manifestar qual é a qualidade do material. Por exemplo, quando você faz um cafezinho, quantos gostam de café? Digam amém. Quando você faz um cafezinho, você já está acostumado a fazer aquele cafezinho. E aí depois que passa ele, você vai fazer o test drive, para ver como que ficou, Se ficou no tempero costumeiro que você faz, se ficou ralo, ficou mais com açúcar, ou aqueles que fazem sem o açúcar. Aí você prova para ver a qualidade disso. Todos nós, em certos aspectos, irmãos, em certos aspectos da nossa vida, somos a cada dia provados, posto à prova, colocado no teste. E Paulo, ele está tratando aqui, na carta a Timóteo, exatamente um desses aspectos que era utilizado no dia a dia, dentro da realidade do povo da época, porque tem tudo aquilo que a Bíblia, ela relata, ela tem um sentido original, ou seja, uma prática naquela época, ela tem um sentido original. E Paulo aqui, ele está dizendo para Timóteo, nós já falamos sobre procurar, o que é procurar, Já falamos aí de apresentar, o que é apresentar, Como se apresentar a Deus, como buscar com intensidade, fervor, graça, ânimo o Senhor. E hoje nós vamos falar sobre essa palavra, aprovação ou aprovado, dentro do contexto bíblico. E essa palavra dentro do contexto bíblico, ela traz um significado profundo, e ela se relaciona com a aprovação divina e a conduta reta que nós precisamos ter diante do nosso Deus, o Senhor, a qual tem aí nos chamados, nos escolhidos para estarmos diante dele. E quando nós vemos o sentido original da palavra, quantos sabem em que linguagem o Novo Testamento foi escrito? Digam amém. Quantos sabem qual é a língua original do Novo Testamento? Discipulado então, tá? Quem não sabe vai ter que ir para o discipulado, que lá aprende como que a Bíblia foi confeccionada. Todo o Novo Testamento, irmãos, todos, desde Mateus até o Apocalipse, a língua que ele foi escrito original, que era da época, é o grego, tá? É o grego. E nós trazer o sentido original, ou seja, na língua que foi escrito, ela amplia o horizonte do entendimento que nós devemos ter da palavra que nós estamos aí falando, E quando nós olhamos essa palavra aprovado ou aprovação no termo grego, frequentemente
traduzido aí no Novo Testamento como dokime, D-O-K-I-M-E, dokime, que significa exatamente, aprovação ou provação. Essas duas palavras, elas estão vinculadas à palavra aprovado, que é dokime, no Novo Testamento grego, e está relacionada, qual é a ideia de quando a Bíblia trata de aprovação, ou aprovado, ou provação? Qual é a ideia que ela quer nos trazer, dentro daquilo que todos os que ouviram essa palavra de orientação de Paulo, procura apresentar-te a Deus aprovado, dokime, ou seja, aprovação, provação, ela traz a ideia, olha só, de alguém, ou de alguns, ou da pessoa que está em evidência, sendo contemplado por aquela palavra. Ela traz a ideia que em algum momento nós, eu e você, seremos testados para um propósito, para ver se somos ou não somos considerados pela palavra do Senhor genuínos ou dignos. Toda vez que nós olhamos essa palavra aprovado ou provado na Bíblia, provação, nós temos que ter em mente que alguém que está na prova, alguém que está sendo analisado, examinado, alguém que está na ótica bíblica, nesse sentido, ele está sendo testado para ver se verdadeiramente é aquilo que apresenta ser. Puxando para nós, Deus, quantos acreditam que Deus ele está em todos os lugares? Digam amém. Deus ele é onipresente. Quantos acreditam que Deus ele sabe de tudo? Antes mesmo de falar, ele já conhece cada palavra que vamos dizer. Digam amém. Então Deus ele é onisciente. A Bíblia diz que ele tem os olhos como chama de fogo. E não é que Deus, um ser humano, ele está lá sentado no trono e os olhos dele está saindo fogo assim, aquela chamona, não. Olhos como chama de fogo é poder de ver todas as coisas, de contemplar tudo, exatamente tudo. Não só aquilo que eu e você fazemos e os outros seres humanos estão olhando, mas também aquilo que ninguém, nem a pessoa mais íntima que você tem às vezes, ela consegue captar aquilo que você às vezes não quer mostrar, mas está fazendo. Os olhos do Senhor acompanham todos os nossos pensamentos, todas as nossas intenções, todas as nossas motivações e todas as nossas ações em tempo real. Isso te assusta ou te deixa em paz? Então, eu e você em algum momento da vida, diante de uma pressão, seja pela nossa natureza carnal, ela grita por algo que está contrário à vontade de Deus, e essa situação vai te testar, se você de fato e de verdade está firme com Deus, ou se você vai ceder mais uma vez, vai cair mais uma vez, vai naufragar mais uma vez, vai se render mais uma vez àquela prova. E toda prova, irmãos, ela vem para nos pressionar, para acurar o que de fato e de verdade somos diante da presença do Senhor. Significa dizer que cada situação conflitante que você enfrenta, seja em embates externos de relacionamento, seja no trabalho com uma proposta às vezes que não glorifica o nome do Senhor, seja através de um pensamento que talvez veio esse dia, essa semana, esse mês, seja através de muitas situações, seja através de desejos, todas essas situações, elas na verdade serão um teste de como está a tua vida com Deus. Será que é uma vida autêntica, genuína, digna de Deus falar assim, olha meu filho lá, está na luta, está na prova, mas está dando glória a Deus. Vocês conhecem alguém que Deus, Ele próprio deu testemunho na Bíblia? Vocês conhecem alguém? Conhece? Quem foi? Jó. Olha como Deus, Ele fica de olho nas nossas ações, no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Ele diz assim para o diabo,
seu encardido, na linguagem do pastor Maxwell, ó encardido, ó Satanás, você tem visto o meu servo Jó? Aí olha a qualidade que ele dá para Jó, porque Deus estava de olho nele, nas atitudes dele, nas ações dele. Os filhos dele banqueteavam, festavam, mas toda vez no final de cada festa, podia ser 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ele ia lá no seu curral, pegava algumas ovelhas e ali diante da presença do Senhor, dizia: porventura os meus filhos na sua festança que fazem por aí, talvez tenham blasfemado, dito algo relacionado a Deus, e ele intercedia pelos seus filhos, porque as atitudes egocêntricas, maldosas, as atitudes dos seus filhos não influenciavam no papel que Jó tinha. Tem muitas pessoas que não cumprem com responsabilidade aquilo que Deus colocou na sua mão, porque estão muito de olho naquilo que os outros estão fazendo de errado, e esquecem que Deus está de olho em cada um de forma personalizada. E aí Deus diz: ó, homem íntegro, fiel, que se desvia do mal, toda vez que tem uma oportunidade de fazer aquilo que me desagrada, ele é testado, provado como qualquer outro seres humanos. Isso eu estou contextualizando para você. Você que tem resistido, você que se acha muito pressionado por alguma situação, eu quero te dizer que na verdade essa pressão, esse teste, é Deus dizendo: olha ali meu servo, está na luta mas está fiel, está na luta mas está na posição, está na luta mas não quebra aliança, está na luta, na dificuldade, está numa extremidade nessa área da sua vida, mas ele está glorificando o meu nome. E para esses que são aprovados por Deus, pode ter certeza que vão desfrutar da movimentação de Deus aqui na terra. Se você acredita, pode dar glória ao nome do Senhor Jesus. Esse verbo dokime, que identifica alguém que está sendo testado para ser considerado genuíno ou digno, ou também para ser aí desconsiderado aquilo que ele declara ser, aquilo que ele propõe a ser, ou aquilo que ele deveria ser. Esse verbo está relacionado com outro verbo grego, que é um pouquinho mais longo na sua escrita, que é dokimazó. Esse dokimazó também é muito utilizado e significa algo mais amplo, algo que está vinculado e que amplia mais o nosso entendimento, que diz assim, significa testar, significa examinar, significa aprovar ou considerar adequado. Então, quando nós olhamos para esse verbo dokime, vinculado a esse outro, abre-se um leque para nós falar sobre o quê? Sobre provações e testes. O termo dokime é usado para descrever, e observe aqui, se não acontece com todos nós, em alguma área da nossa vida, e principalmente na área, todos nós, você que está me ouvindo aqui hoje, todos nós temos uma área em que a tendência nossa é desagradar a Deus. Ninguém aqui ainda está em algum estado de perfeição. Talvez a área que você esteja hoje sendo testado, provado, sendo examinado, para te considerar se alguém está em Cristo, se de fato e de verdade é nova criatura. Talvez a área delicada da tua vida não seja minha, e geralmente não é. A área delicada do teu irmão não seja a tua área delicada, que você tem mais tendência. Mas todos nós passamos por provação e teste, dentro desse aprovado que Paulo diz, que descreve o processo pela qual uma pessoa ou coisa passa por testes, passa por desafios, e ao final é aprovada ou demonstrada como genuína ou não, como autêntica ou não. É uma aprovação que vem após um período de provação. Por exemplo, quando a gente pega o ouro para refinar no fogo, para ser purificado, é assim que acontece também com a nossa fé e a conduta das pessoas que são testadas para revelar
a verdadeira qualidade dela. E não adianta esconder. Não adianta esconder. Porque, irmãos, o processo de teste, o processo de exame, o processo de fogo que identifica a prova aqui, vai dizer a qualificação daquilo que foi posto à prova. Então a nossa fé e a nossa conduta, elas são testadas para revelar o que de fato e de verdade nós somos. Aí eu me dirijo para cada um de nós que aqui estamos nesta oportunidade. Irmãos, como é que está as áreas da tua vida? Quando vem algumas situações conflitantes mesmo, algumas situações que vêm para te tirar da rota do Senhor, que vêm para provar o nível da fé e como o combustível está, como a medida do combustível está para você caminhar um pouco mais. A Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo e o ouvir pela. Então, quando nós olhamos para aqueles que amam a palavra e deixam que essa palavra adentre as suas vidas, completem a medida daquilo que eles estão aí se propondo a ser diante da presença do Senhor, um bom relacionamento com Deus é um relacionamento que tem uma fé forte, uma fé revigorada, uma fé que dá liberdade à voz de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas alguém na Bíblia que é um homem, uma mulher de fé, um jovem de fé, um adolescente de fé, é alguém que ama a palavra, porque é a palavra que vai gerar fé, é a palavra que vai produzir fé. Então, quando nós estamos em teste, para que a nossa fé seja aprovada, para que a nossa conduta passe pela prova e revele a nossa verdadeira qualificação diante da presença do Senhor, como é que nós estamos reagindo? Você que tem um temperamento muito forte, quando vem uma situação assim pesada, como é que está? Como é que você está passando nos testes? Qual é a área que você está mais delicada hoje? Tem muitas pessoas, irmãos, que infelizmente, porque cada um conhece a si próprio e Deus conhece cada um de nós. Tem muitas pessoas que infelizmente, em vez de darem lugar a Deus nessas áreas delicadas, quando elas são testadas, começam a colocar muita coisa. Às vezes eu fico olhando, principalmente, irmãos, alguém que está lutando contra a prostituição, alguém que está lutando contra várias situações dessa questão, né, da imoralidade que está por aí. Quando eu vejo alguém postando nas suas redes sociais fotos com perfis de música mundana, fazendo biquinho, né, de uma forma extravagante, essa pessoa, às vezes, ela não sabe, mas ela está dando legalidade para muitos espíritos aí, ruins, adentrarem a sua vida, adentrarem a sua casa e fizerem um estrago terrível. Então nós precisamos, irmãos, em momentos críticos que você está atravessando, talvez a tua área não seja essa, talvez seja a área financeira, talvez você seja um descontrolado, compra por impulsividade, mas às vezes você não ganha tudo aquilo que você faz compromisso, e aí vive fazendo conta que não dá conta de pagar, que não cabe no teu orçamento. Então Deus, na verdade, diante das tuas provações e diante da tendência que essa natureza humana está tendenciosamente propensa, Ele quer ver como é que você lidar com essa situação, como é que você lidar. É por isso que Paulo diz, procura apresentar-se não ao pastor, procura apresentar-te não a tua mãe, a teu pai, porque você consegue esconder deles. Procura apresentar-te não ao teu marido ou à tua esposa. Paulo não diz isso. Procura apresentar-se não ao teu melhor amigo, procura apresentar-te a Deus. Por quê, irmãos? Por quê eu digo isso? Porque por mais próximo que essa pessoa seja de ti, por mais próximo que essa pessoa seja de ti, ele nunca, na verdade, vai te conhecer na integralidade. Agora Deus não. Deus, Ele sabe exatamente o que você é.
Deus, Ele sabe exatamente o que você faz. Deus, Ele sabe exatamente qual é o histórico da tua vida até você chegar até aqui. E Ele já te deu capacidade, já te renovou, já te fez nascer de novo da água e do Espírito, já colocou dentro de você o próprio Espírito Santo, para que no momento da adversidade, no momento do teste, você possa dar liberdade ao Espírito Santo, dar liberdade à palavra do Senhor e revelar a verdadeira natureza implantada pelo Senhor Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, a nova natureza, a natureza de salvo, a natureza de sal, a natureza de alguém que glorifica a Deus em todas as áreas da vida. Nesta noite o Senhor quer te alimentar, quer te nutrir. Nesta noite Ele quer robustecer a tua fé, para que diante dos testes da vida, diante das situações de provações, diante de muitos conflitos que você tem enfrentado, você possa resistir ao mal, você possa resistir à tentação, e você possa glorificar o nome do Senhor. Andarabaia canto rabassui derrai. Satanás jogou setas para destruir teus sentimentos e emoções em áreas. Eu quero te dizer que há poder no sangue do Cordeiro, há poder na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a resistência que você precisa para ser provado e aprovado e ser um servo, uma serva do Senhor. Nesta noite tem libertação da parte de Deus. Se a igreja acredita, pode dar glória, pode exaltar, porque a presença de Deus está aqui. Em Romanos, no capítulo de número 5, versículo 3 e 4, Paulo usa esse termo do original quando ele fala dos efeitos que as tribulações produzem na vida do crente. Ele diz lá que a tribulação produz perseverança, e a perseverança diz lá que produz experiência. É exatamente o mesmo termo, dokimé, que identifica provação, teste, né? Ser provado, e a experiência produz esperança. Essa palavra aqui refere-se à aprovação que vem como resultado de perseverança através das dificuldades que nós passamos. Eu disse para vocês há alguns dias sobre essa palavra perseverança, e ela está exatamente nessa Bíblia que eu estou usando hoje, escrito aqui, que eu gosto de escrever. E uma das definições para a palavra perseverança, no sentido também original do grego, e eu não sei se vocês lembram, é upomone, H-U-P-O-M-O-N-E, upomone. E olha só a ideia que a palavra perseverança, no contexto do Novo Testamento, ela traz. É uma das palavras mais nobres de todo o Novo Testamento. Em várias situações você encontra essa palavra. A Bíblia diz que aquele que perseverar até, esse será salvo. Lucas chegou a dizer, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então a perseverança identifica uma constância, uma continuidade, um desenvolvimento progressivo, contínuo, que a cada dia nós fazemos. E a Bíblia manda nós crescer na graça e no conhecimento, e não se tem crescimento se não se persevera. É assim nos negócios. Vocês que são empresários, sabe, você precisa perseverar. Quando se abre uma empresa, você não tem nome na praça, as pessoas ainda não conhecem o teu serviço. Se você no primeiro ano jogar a toalha, se não tiver vínculos de amizade para divulgar o teu trabalho, se você no primeiro ano, por mais especialista que você seja na área, você não perseverar para o segundo, para o terceiro, e aí mostrar o teu serviço, mostrar para que tu veio, você logo vai ter que fechar as portas. Isso cabe nos estudos, isso cabe no trabalho, isso cabe na profissão, isso cabe também nos relacionamentos. Isso cabe também nos relacionamentos. Imagina ir para debaixo do teto com uma mulher que foi criada totalmente diferente de você. Imagina ir para debaixo do teto com um homem que foi criado totalmente distinto de você. Aí quando vai, já é um homem e uma mulher, mente e cabeça diferente. Só Deus para
fazer isso, porque é um projeto dele. É por isso que tem que estar pertinho, os dois têm que estar pertinho de Deus, senão o negócio complica mais ainda, né? Porque foi ele que idealizou, então ele tem as coordenadas para que teu casamento seja um sucesso. Mas os dois têm que, em comum acordo, não andar em jugo desigual. Um querer Deus, outro não querer. Então tem que orar bastante para isso. Então a perseverança, ela também cabe, né? Você insistir, você está, né, construindo alguma coisa. Aí no grego essa palavra upomoné é uma das palavras mais nobres do Novo Testamento. Ela está relacionada à constância, à firmeza, a prosseguimento e a persistência. Irmãos, quando está tudo tranquilo, olha aqui para mim, tudo de boa, você não precisa ter firmeza, constância. Não, você está relaxado, não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma, não tem desafio nenhum. Geralmente essa palavra aí, perseverança, ela se encaixa quando o negócio está pegado mesmo, quando o negócio está arrochado mesmo, né? Numa linguagem de frigorífico lá, eu trabalhei 8 anos arroiado, né? A gente desossava aquelas peças lá, e aí vinha numa velocidade terrível, e pá, tem que perseverar. Se parar, o negócio desanda mesmo. Aí tem que parar tudo, e tem que dar um tempo para tirar todas aquelas peças de carne dali, limpar, fazer o serviço. Então, essa ideia de perseverar é ter força e paciência para não desistir. É ter força e paciência para não desanimar. O termo upomoné expressa a ideia de suportar ou permanecer sob circunstâncias difíceis, desafiadoras. É atribuído a uma atitude agressiva e desafiadora ao enfrentar dificuldades e infortúnios. Revela coragem, persistência e disposição diante do sofrimento. Então, está difícil as coisas, irmão? A minha palavra e a palavra de Jesus, ele diz: persevera. Está difícil? Suporta um pouco mais. Está difícil? Fica firme. Está difícil? Prossegue. Está difícil? Tenha fé, tenha visão espiritual, tenha visão bíblica. Isso é um processo para que lá no final você seja aprovado, seja uma pessoa madura, que não desanima por qualquer motivo, que não para por nada, porque a nossa parada não é aqui. Aquele que põe a mão no arado, diz a Bíblia, e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então, diga para o teu irmão aí, não é hora de parar. Fala aí, é hora de perseverar. E olha só como a palavra de Deus, ela é linda, irmão, porque essa palavra hipomoné, ela significa upo, sob, e moné, permanecer, e traz a ideia de permanecer sob pressão. Olha só, permanecer debaixo de pressão, sem jamais desistir. Então está sendo pressionado, persevera. É aí que você tem a perseverança que a Bíblia Sagrada declara para você suportar esse período e o nome do Senhor ser glorificado através da tua vida. Caminhando um pouco mais no texto que Paulo diz, no contexto bíblico, a palavra aprovado tem um significado muito profundo, que ele identifica aqui na visão de Paulo. Em primeiro lugar, Paulo diz assim, ó: procura apresentar-te a quem? A quem? A Deus. Então, a aprovação, dentro desse sentido que nós estamos vendo aqui, o teste, a prova, aquilo que vem para as nossas vidas para revelar a nossa qualidade, né? Para revelar quem somos de fato e de verdade. Situações que às vezes Deus permite que você passe e você reclama, né? Ai, por que Deus permite isso? É para ver o nível da tua dependência, o nível do teu compromisso com Ele, para ver se você vai dar mais lugar àquilo que você deseja, ou aquilo que é desejo do coração de Deus para a tua vida. É por isso que Deus permite, é teste mesmo, é provação.
Então a primeira coisa que Paulo declara aqui é que a aprovação divina, ser aprovado segundo a Bíblia, olha só, ser aprovado segundo a palavra de Deus aqui de Paulo, procura apresentar-te a Deus, não é agradar ao homem, não é agradar a alguma autoridade da época de Paulo, refere-se a viver uma vida que agrade a Deus, baseada em obediência e fidelidade e integridade. Trata-se de ser conhecido como justo e digno aos olhos de Deus. Repito, que tudo vê, tudo sabe e está em todos os lugares. Está onde ninguém está. Deus está ali contigo, está te vendo, está te enxergando. Diante do teu celular, que a maioria dos irmãos tem um celularzinho e investe horas muito nesse celular, às vezes para trabalhar, outras vezes para acessar alguma notícia, alguma coisa, tudo é pelo celular. Ele está ali contigo também, e Ele se interessa naquilo que você vê, coloca diante dos teus olhos, porque os olhos, diz a Bíblia, são a lamparina, a candeia de todo o corpo. Se você focar esses teus dois olhos aí, naquilo que promove luz, naquilo que é a verdade, abençoa, que promove edificação, todo o teu interior, o teu corpo será luminoso. Agora, se você está olhando, usando essa visão que Deus te deu, quantos são gratos a Deus porque estão enxergando? Digam amém. Glória a Deus, é uma bênção, né? Se você está usando a visão que Deus te deu para colocar coisas que simbolizam as trevas, o pecado, a degradação humana, como o pastor está pregando nas terça-feira ali no culto Festa da Palavra, todo o teu interior, diz a Bíblia, todo o teu corpo estará em trevas. E quando o teu interior está em trevas, como é que você consegue conviver com isso? Como é que você consegue caminhar com isso? Então, a aprovação de Deus, que diz Paulo aqui, é aquilo que agrada a Deus, é aquilo que glorifica o nome do Senhor. Trata-se de ser reconhecido como justo e digno aos olhos de Deus, através de um relacionamento fiel e genuíno com Ele. Procura apresentar-te a Deus. Como é que eu consigo ser aprovado? Passar em muitos testes, suportar as pressões da vida com perseverança, só através de um bom e profundo relacionamento com Deus, através de um relacionamento contínuo com o Senhor. Quando você chegar diante de uma situação que você não dá conta, você vai pedir misericórdia, você vai clamar dizendo: Senhor, eu não dou conta, mas vai comigo. Você vai pedir graça do Senhor, e o Senhor sempre vai dizer igual Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Elison, a minha graça te basta. Alejandro, a minha graça te basta. Você não dá conta de suportar? Então eu vou dispensar o meu favor sobre a tua vida. Você não está dando conta mais? Então a minha graça, o meu favor, a minha bênção estará sobre a tua vida. Levante a tua mão assim. Quantas pressões o mundo faz para nós sermos aí desaprovados, sairmos do roteiro de Deus, andar conforme a nossa visão. Mas eu estou trazendo luz nesta noite. Deus quer te aprovar. Ele permite de situações difíceis, complicados, seja na área da saúde física, seja na área da saúde emocional, seja na área dos relacionamentos, seja uma dificuldade lá no trabalho com alguém que não tem temor de Deus. Vai se encaixando aí, querido. Mas eu quero te dizer, o Espírito do Senhor Jeová está sobre a tua vida para fazer e realizar coisas ali naquele ambiente que a tua capacidade humana não dá certo. Então você só vai ser aprovado por Deus nos testes da vida se você estiver pertinho dele, se você estiver sendo regido por sua palavra, se a palavra de Deus residir abundantemente na tua vida, sobre as tuas emoções, sobre o teu coração. Se a igreja entende esta verdade e está recebendo graça de Deus, vai adorando a Ele, porque Deus quer movimentar este lugar esta noite, através do poder da palavra, através do poder da verdade. Procura apresentar-te a Ele, aprovado. Como eu vou ser aprovado? Se hoje eu estou atravessando algumas situações tão complicadas nessa área,
somente através do teu relacionamento com Jesus. Só Jesus para te amparar, para te apoiar, para te incentivar a você não parar de jeito nenhum. De jeito nenhum. A segunda característica do significado aprovado no sentido bíblico aqui, além de aprovação do próprio Deus, é um obreiro, um servo e uma serva de Deus que não tem de que se envergonhar. Quando você chegar diante dele, porque é ele que está te testando, é ele que está de olho em você para te aprovar, você não precisa ter vergonha ou alguma atitude de que se envergonhar, de que se arrepender. A ideia de não ter de que se envergonhar implica em viver de forma que nossas ações, a ideia de não ter de que se envergonhar implica em que nossas palavras, em que nossos pensamentos, em que nossas atitudes, em que nossas obras estejam perfeitamente em harmonia com a palavra de Deus, com a vontade dEle. Você nunca vai ter de que se envergonhar diante de Deus, sempre que precisar se apresentar diante dEle, sempre que precisar de força para passar numa prova de fogo, numa tempestade que você está atravessando. Agora, se você tiver nas tuas atitudes e nas tuas decisões se envergonhando daquilo que o Senhor declara sobre a tua vida, ou seja, não te modelando naquilo que é vontade de Deus para a tua vida, toda vez que vier um teste sobre a tua vida, nessa área difícil que você atravessa, você não vai ter graça de Deus, porque como é que você vai chegar diante dele e falar: Deus, hoje eu não estou num dia legal, hoje o negócio está difícil, mas como que você vai chegar se você está vivendo do teu jeito? Se você está alimentando só a parte humana, tendenciosa para o pecado, se você não tira um tempinho do teu dia para meditar na Bíblia, como é que você não vai ter de que se envergonhar diante do Senhor? Então, obreiro, servo e serva de Deus que se preza, é alguém que não tem de que se envergonhar diante de Deus, que não tem de que se envergonhar. Isso só será possível se você a cada dia percorrer no centro do querer de Deus em tudo que você vai fazer, sem motivo de arrependimento ou condenação. E quando eu digo que não tem de que se envergonhar, de você chegar diante do Senhor para ser aí uma pessoa aprovada por Ele, eu quero dizer que você, quando pecar, não estou querendo dizer que você não deva confessar e se arrepender, mas eu estou querendo dizer que você não precisa viver na prática do pecado, não precisa viver sempre com vergonha do Senhor. Se o negócio complicou em uma área, arrependa-se, volta de novo a se relacionar com Ele, não precisa ter medo. O sangue de Jesus está disponível para estar a cada dia nos purificando. A terceira coisa que a Bíblia trata aqui é o manejo da palavra. Aqui está um grande segredo de alguém procurar apresentar a Deus aprovado. Uma das características é não ter de que ter vergonha, mas também que manejo bem a palavra da verdade. A aprovação também está profundamente ligado ao conhecimento e à aplicação correta das Escrituras Sagradas. Você só vai ser testado continuamente, ser provado, se a tua vida estiver corretamente alinhada ao manejo bem da palavra da verdade. E essa palavra manejar é uma tradução do grego ortotomeo e significa um termo raro no Novo Testamento, que possui um significado bastante rico, tanto no sentido literal, quanto no sentido figurativo. Quando Paulo diz, maneje bem a palavra da verdade, é um termo que significa ortotomeo, é formado pela junção de duas palavras. A palavra ortos significa reto, direito ou correto, e terno
significa cortar. Se fosse juntar essas duas palavras que identifica manejo ou manejar, ela exatamente daria, no seu sentido literal, algo como cortar reto ou cortar corretamente. Então a palavra manejar, no contexto da epístola de Paulo, é aplicado de uma forma figurada, referindo-se a manusear ou expor corretamente a palavra da verdade, interpretar e ensinar as escrituras de maneira precisa e fiel, praticar a Bíblia de acordo conforme Deus está orientando a tua vida. O problema é que nós queremos tratar as coisas de Deus com flexibilidade em algumas áreas e podemos correr grandes prejuízos com isso. E sabe o que Paulo usou naquela época para essa palavra de manejo, no contexto diário, tanto do povo grego quanto do povo judaico, a qual estava vivendo nos dias de Paulo? Essa palavra ortotomeo seria compreendido como, primeiro, olha só, essa palavra manejar, nos dias dos judeus e dos romanos que estavam ali ouvindo os ensinamentos de Paulo, ela tinha na carpintaria ou construção as suas aplicações. Essa palavra manejar, ela significava na carpintaria ou na construção civil da época, cortar reto. Era essencial em atividades de carpintaria ou construção. O carpinteiro, o pedreiro, o carpinteiro, o artesão, olha só, manejar, precisava cortar a madeira ou a pedra de forma reta e precisa, para que o produto final não ficasse desalinhado, desmantelado e tivesse aí firmeza. Eu não sei se você já viu um serviço de alguém que fez uma parede hoje, e esse alguém fez de qualquer maneira, não bateu o nível, não mediu o terreno. Não entendo de construção, mas os pedreiros já sofrem muito com isso quando pega serviço de outros que não tiveram o capricho de alinhar o negócio, de cortar reto. Então nós precisamos entender que na carpintaria e na construção, ela significava isso. Outra aplicação da palavra manejar bem a palavra da verdade, manejo, era na agricultura ou no arado. O termo também podia ser associado ao ato de arar a terra retamente. Um lavrador devia cortar os sulcos no campo em linha reta para que o plantio fosse eficiente e o campo fosse cultivado de maneira adequada. Quando Paulo está dizendo maneje bem a palavra da verdade, ele está dizendo corte reto, para que esteja alinhado, para que esteja firme. Olha só os termos, ele estava dizendo corte reto a terra, assim como o lavrador, ele leva em linha reta para cultivar os seus grãos de maneira adequada. Você precisa também fazer isso referente à palavra da verdade. Em terceiro lugar, e já aplico para nós concluir, essa palavra manejar a palavra da verdade, que dá a oportunidade de sermos aprovados por Deus, era utilizado também em caminhos ou estradas. Cortar um caminho reto poderia se referir à tarefa de construir ou abrir estradas de forma linear, facilitando tanto o acesso de quem estava indo, né? Era bom acessar, a estrada boa é bom de acessar, de caminhar, de andar, quanto também aos viajantes estarem em estradas alinhadas, ajustadas. A estrada correta não deveria ter desvios ou curvas desnecessárias. O que eu aprendo com essa palavra manejar? Na agricultura, na carpintaria e também no corte de estradas ou caminhos que eram feitos. Primeira lição: precisão no ensino bíblico. Assim como no contexto da construção, da agricultura ou das estradas, Paulo enfatiza a necessidade de tratar a palavra com precisão. Não dá para cortar caminho, não dá para pegar a palavra de Deus, não, isso aqui me serve, isso aqui não me serve. Se Deus está tratando em alguma área contigo, e Ele sempre trata em nossos cultos, vocês acreditam que todo culto é um tratamento de Deus, quando a palavra de Deus está sendo pregada? Digam amém. Então nós precisamos
aplicar a palavra de Deus com precisão. Hoje isso nos ensina a importância de uma abordagem cuidadosa ao interpretar a Bíblia, mantendo-nos fiéis aos significados e não distorcendo ou introduzindo erros. Cortar reto a palavra significa aplicá-la corretamente à nossa vida, sem distorções ou interpretações inadequadas. Assim como o madeireiro cortava a madeira reta para aproveitar bem o alinhamento e para não perder recurso, assim como na agricultura o arado precisava estar alinhado para que o plantio seja um sucesso, assim como os caminhos das estradas precisavam ser cortados em linha reta, evitando atalho para dificultar o caminho dos viajantes, assim também a palavra, ela precisa ter precisão na nossa vida. Se Deus já falou em alguma área da tua vida, querida igreja, você de forma individual, se Deus já falou em alguma área da nossa vida que precisa de forma cirúrgica, pontual, melhore para a glória de Deus. Dê liberdade ao Senhor para te ajudar. Não caia no mesmo erro se você já foi avisado, porque Deus, Ele requer que a sua palavra tenha precisão e efetividade. A culpa, diz o Espírito Santo de Deus, de você não melhorar em áreas que Deus já te revelou, não é dele, porque o poder pertence a Deus, mas o poder dele está disposto, através do poder da palavra, através do Espírito Santo, para te ajudar a vencer. Meu Deus, e nesta noite o Espírito Santo está nesta casa tratando. O uso desse termo também implica em honestidade, em clareza, assim como o carpinteiro precisa ser cuidadoso para não cortar torto. Os líderes, os professores, você que é pai e mãe, você precisa também expor com precisão a palavra do Senhor, precisa falar desde cedo os princípios básicos da fé cristã. Homem é homem, mulher é mulher, você precisa repetir, menina é menina, menina é menina, porque Deus criou macho e fêmea. Você precisa cortar reto, porque lá fora estão ensinando muitas coisas, e você é responsável por esta palavra está sendo cortada lá. Deus vai te despertar um pouco mais nesta área, um pouco mais de zelo vai chegar ao teu coração, porque só o Espírito Santo de Deus para aplicar aquilo que eu estou falando. Maneje bem a palavra da verdade, porque senão você vai ser reprovado por Deus, senão nós vamos ser reprovados pelo Senhor. Maneje bem a palavra da verdade. Terceiro lugar, disciplina e diligência espiritual. Para manejar bem a palavra da verdade, como alguém que araria em linha reta a terra, o cristão é chamado a ser disciplinado em seu estudo da Bíblia, trabalhando com perseverança e foco. Se aquela pessoa que arava a terra para lançar a semente, ela não tivesse foco, por isso que a Bíblia diz: aquele que põe a mão arado e olha para trás não é apto. Ele podia errar aquelas linhas e comprometer todo o plantio. Tem muitas pessoas comprometendo o seu plantio e consequentemente comprometendo os resultados, e isso no que tange a vida espiritual, isso no que tange a muitas situações que você está colhendo, porque você está perdendo o foco de cortar em linha reta e de aplicar essa palavra conforme o Senhor te deu já entendimento. Se coloca de pé em nome de Jesus. Quarto lugar, evite atalhos. A semelhança daqueles que faziam estradas e precisavam cortar em linha reta, evitando atalhos, nós também precisamos evitar os atalhos que nos sobrevêm, os atalhos espirituais. No sentido figurado, os caminhos retos, eles representam os caminhos retos. Aprendemos a evitar atalhos que nos desviam da verdade. O corte reto, a jornada direta, representa a vida cristã de acordo com os princípios de Deus, sem se afastar para outras coisas que a palavra de Deus não está identificando. Quantas pessoas que nessa área
estão quebrando princípios, estão vivendo de qualquer maneira. Eu quero te dizer nesta noite, Deus sempre estará nos testando, para ver se nós estamos manejando bem aquilo que Ele deixou para a igreja do Senhor, que é coluna e firmeza da verdade. Não corte atalho, querido, não pule etapa, cada coisa tem o seu tempo. A Bíblia diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não pule etapa, não pule etapa, não pegue atalhos, não encurte o caminho. Se Deus está dizendo rodeia, rodear quando é orientação de Deus, esperar o tempo certo, vai promover bênção para a tua vida. Se levante a tua mão assim em nome de Jesus. Paulo estava falando para Timóteo, mas nesta noite o Espírito Santo trouxe esta mensagem para você. Ei, procura apresentar-te a Deus aprovado. Você só vai ser aprovado por Deus quando toda a tua vida estiver diante do altar de Deus. Não adianta estar aqui fingindo que é crente, mas lá você não ser crente. Não adianta estar aqui com o corpo, mas o coração estar longe de Deus. Não adianta. Se entrega totalmente, para de alimentar aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Deixa a palavra de Deus cortar, enxipar, deixa Deus trabalhar na tua vida conforme tem que trabalhar. Para de abrir concessão, porque o atalho ou os atalhos que o diabo propõe não é de Deus. Você precisa viver de acordo com os princípios estabelecidos pelo Senhor. O Senhor vai te ajudar se você estiver alinhado com a vontade de Deus, com a vontade de Deus, com a vontade de Deus, e nada menos que isso. Maravilhoso Deus, eterno Pai, diante da tua presença, diante da tua amada igreja, Pai, diante dos teus filhos e filhas, nós nos submetemos, Senhor, ao teste, às provas, diante das situações, Senhor, conflitantes que vêm, diante das necessidades, ou também diante da abundância que muitos estão desfrutando em muitas áreas, Pai. Mas o fato é que todos nós estamos em teste, todos nós a cada dia somos, Senhor, testados, somos postos à prova, Pai, para ver se onde é que está nosso coração, onde é que está firmado a nossa alma, o nosso entendimento. Mas pelo poder do nome de Jesus, vai dissipando toda nuvem de treva, vai tirando do nosso caminho os atalhos, Pai, vai cortando com a tua palavra, reto, Senhor, as nossas vidas, íntegras diante da tua presença, vai libertando este homem, vai libertando esta mulher, vai libertando, Senhor, esse jovem, vai libertando essa adolescente, vai transformando a nossa realidade, vai impactando as nossas vidas. Me ajude a orar por alguém que você conhece que precisa voltar aos princípios da verdade. Vai orando neste momento, a obra de Deus está sendo feita. Quando a igreja cumpre o seu papel, se a igreja tem que orar, não dá para cortar, não dá para ficar uma semana crente sem falar com Deus, sem tirar pelo menos 1, 2, 3 horas com Deus. Não dá para quebrar princípio. Sabe por que nós não temos mais vitória? Porque nós estamos pegando atalho, estamos dando liberdade a nosso próprio comodismo. Deus te chama a responsabilidade. Igreja eleita do Senhor, maneje bem a palavra da verdade. Quer ser aprovado, pratique princípios. Quer ser aprovado, não quebre. Andarabasui que perde arabacancho e derras. Espírito Santo de Deus, continua nos ajudando, continua nos amparando. Perdoa, Senhor, a nossa negligência. Perdoa, Senhor, o nosso comodismo em muitas áreas que deveriam ser cortadas reta, com renúncia, com sacrifício. Perdoa, Senhor, perdoa as nossas vidas. Dai-nos a tua bênção com abundância. Uma continuidade de semana, Pai, abençoada, cheia da tua presença. Assim, Senhor, nós oremos, assim, Senhor, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?